Satanás brigou com Deus no céu, Deus criou um ser mau, Deus sendo onisciente, sabendo todas as coisas, iria criar um anjo para depois esse anjo se rebelar contra o próprio divino. Isso não faz sentido. Vou explicar para você agora o que aconteceu, como surgiu essa história de Satanás, de Lucifer, demônio, e você vai entender tudo nesse conteúdo aqui no YouTube. Meu nome é João e agora nós vamos entender, desenrolar o que é que significa esse negócio de Satanás, demônio, diabo e etc. Pega a tua pipoca, pega o teu suco, teu refrigerante e vamos nessa viagem comigo, porque nós temos muito o que aprender. Primeiro do que tudo, eu quero dizer para você, eu vou mostrar para você aonde exatamente Satanás entrou na Bíblia, onde ele foi escrito pela primeira vez na Bíblia, aqui hoje ainda nesse vídeo. Vou explicar e destrinçar para você essa história de que Satanás esteve no céu. Você nunca achou isso esquisito, não? Brigou com os anjos de Deus, foi expulso do céu, Deus criar um ser, e depois esse ser se transformar no mal, e Deus já sabia e fez. Eu sempre tive essas dúvidas, mas aí eu comecei a estudar, para entender como tudo aconteceu. E é isso que eu quero trazer para vocês, no vídeo de hoje, para que vocês possam saber a verdadeira verdade e a origem de Satanás. Vamos saber também se ele existe, ou se é apenas algum mito, como muitas coisas na Bíblia são mito, tá? Segura essa! Primeiro do que tudo, para poder você entender a história de como surgiu Satanás, principalmente na Bíblia, nós temos que voltar um pouquinho atrás de como surgiu a história dos hebreus. Eu quero dizer para vocês que constantemente os hebreus eram levados cativos, ou seja, era levado preso por outras nações. Naquela época, era comum que outras nações escravizassem outras nações. Se liga, presta atenção. Israel, o povo de Israel, naquela época, no tempo que a Bíblia foi escrita por eles foram levados pelo poder babilônico. A Babilônia levou o povo de Israel para servir de escravo, trabalhar lá nas suas terras. Só que aí, o povo de Israel tiveram contato com o zoroastrismo. Daqui a pouco eu vou te explicar o que significa zoroastrismo, para poder você entender. Então veja só, segura até aí, deixa a tua mente fixada aí. Então vamos lá. No decorrer de milênios, Satanás tem aparecido no mundo, na mente de muitas pessoas, e até muitas pessoas justificam alguns erros, atribuindo que seria Satanás que estava induzindo essas pessoas a pecarem. Porém, nós temos que entender a origem de Satanás para poder nós sabermos se de fato e verdade Satanás tem feito toda essa bagaceira. Primeiro de que tudo, eu já quero deixar você ciente que, se porventura Satanás fosse um anjo mau, e mau como muitos dizem, porque na Bíblia a gente não vê Satanás destruindo pessoas. Ah, mas tem o livro de Jó. Livro de Jó, meu querido, é uma poesia, tá? Não é literal. Então eu vejo muita gente pregando nos púlpitos o livro de Jó, sem saber que aquilo é poesia. É por isso que eu te digo, o conhecimento é muito valioso, porque a gente deixa de pagar mico. Então vamos lá. Na Bíblia você não vai ver, tirando o livro poético de Jó, você não vai ver Satanás destruindo pessoas. E mesmo que nós considerássemos o livro de Jó, vamos entender que é o próprio Deus mandando o diabo ir lá destruir as finanças, a saúde e também destruir a família de Jó. Logo, entendemos que tem algo errado nesse negócio. Concorda comigo? Então, bora, presta atenção. Se liga. Satanás sempre foi o vilão nesses tempos todos, né? Hoje muitas pessoas atribuem tudo a ele. Só que as pessoas têm que entender a origem dele. Por que ele está na Bíblia? Até porque no Antigo Testamento, se você for analisar com calma, prestando atenção, se liga numa coisa bizarra. No Antigo Testamento,
O próprio Deus dizia que ele mesmo era quem fazia o mal. Está escrito no livro de Isaías. Você nunca leu isso? Pois bem, dá um Google e pesquisa. Está escrito que ele era o Deus que fazia todas as coisas. Ele disse: eu faço o bem e faço o mal. Crio as trevas e crio a luz. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Ora, que bom! Entendemos aqui que naquele tempo antigo, os judeus acreditavam que toda a maldade que acontecesse no mundo era atribuído a Deus. Por que os judeus faziam isso? Porque os judeus ainda não tinham conhecido a figura do diabo. Vocês lembram que eu falei nesse tanto no zoroastrismo? Se liga, presta atenção. Quando os judeus foram levados cativos, quando os judeus foram presos, levados para a Babilônia, eles tiveram contato com o zoroastrismo. E a religião do zoroastrismo ensinava que lá a Ahura Mazda e outro deus mau faziam o bem. Existia o deus mau da Pérsia, que esse era o mal, ele só fazia o mal, e existia a Ahura Mazda, que era o deus bom da Pérsia, ele só fazia o bem. Nada de mal, ele era plena luz. E nessa religião zoroastriana existia a dualidade, o mal versus bem, o mal contra o bem. E quando os judeus chegaram lá e tiveram esse contato, os judeus fizeram assim, ó. Plim! Caramba! Que legal! Quer dizer que aqui para vocês tem um Deus que é responsável pela maldade e o Deus que é todo bom, não faz mal. Imagino os zoroastrinos dizendo para eles: sim, aqui nós temos um Deus que é mau, todo mal, e temos o Deus todo-poderoso e é todo bom. Aí eles: é tanto que eu vou te provar agora. Presta atenção. Em 2 Samuel, Deus incita Davi a contar o censo. O que é isso? Deus incitou Davi a contar o povo de Israel. E depois o próprio Deus castigou Davi porque Davi contou o censo, ou seja, porque Davi contou o povo de Israel. Ora, não tem lógica. Se eu mando você fazer uma coisa e depois te castigo porque eu mandei, não faz sentido. Mas está escrito assim, 2 Samuel, que Deus mandou Davi contar o censo, contar o povo, e depois Deus castigou Davi porque Davi contou o povo. Só que, quando os judeus vieram pós-exílico babilônico, depois que eles foram soltos de lá, que eles foram escrever primeiro a Crônicas, eles já não botaram que foi Deus que colocou Davi para contar o censo. Diz quem eles botaram. Diz quem foi que dessa vez incitou Davi a fazer o censo. Isso mesmo que você pensou, Satanás, isso. Com isso, os judeus pensaram: poxa, se nós pegar o Deus mau da Pérsia e colocar aqui na nossa cultura e dizer que a maldade acontece por conta do diabo, de Satanás, logo nós vamos limpar a barra do nosso Deus. E assim eles fizeram. Só que eles não tinham costume de revisar o texto. O que já tinha escrito, estava escrito. E eles começariam dali para frente. Isso era um costume judaico. É por isso que hoje nós sabemos todas essas histórias. Imagina se eles têm consertado isso. Se eles tivessem costume de consertar a letra. Como nós iríamos descobrir? Então veja bem. O estudo de hoje nunca mais você vai esquecer e você vai entender tudo. Vamos agora estudar um pouquinho o que é que significa. Já que você entendeu mais ou menos o que é o Satanás, depois eu vou explicar para você no hebraico o que é que significa Satanás, você vai entender no original. Se liga. Naquele tempo, o planeta Vênus, ele vinha primeiro como estrela da manhã e após Vênus, ao amanhecer do dia, o Sol vinha. Para os judeus daquela época, sem tecnologia, sem ciência, eles imaginavam que aquele planeta Vênus era o portador da luz, era ele que trazia o Sol. Então, ele chamava aquele planeta de Lucifer, portador de luz. Então, a palavra Lucifer significa portador de luz. E por que chamaram o anjo de Lucifer? Você está vendo que o mito está começando a cair por terra? Você está entendendo? Então, presta atenção. Portador da luz, porque eles achavam
que aquela estrela, aquele planeta, ele não sabia o que era direito ainda, sabia que ele puxava o sol na mente deles. E o sol vinha porque aquele planeta vinha trazendo, era o portador da luz. Se liga, depois, no decorrer dos anos, eles foram modificando essa palavra Lucifer para se referir a um anjo. Mas não tem na Bíblia anjo com o nome de Lucifer. Por mais que você tenha lido e você diga, eu vi! Não, não tem. É só você olhar direitinho, prestar com muita atenção, ver o texto com muita atenção e você vai perceber que não tem anjo de luz, Lucifer, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então vamos continuar aqui. Já vemos onde nasceu essa ideia de Lucifer? Faz sentido para você agora? De que jamais Deus iria criar um anjo e depois esse anjo se rebelar contra o Criador e causar uma desgraça no céu, uma guerra no céu a ponto de trazer a terceira parte dos anjos? Tudo isso é só falta de exegese, hermenêutica. O pessoal não lê fazendo exegese. Mas quando você usa exegese, você entende que não existe, nunca existiu Satanás no céu, tá? Então vamos lá, continuando. Já que você descobriu de onde veio Satanás, você agora descobriu como surgiu a ideia de Lucifer e vamos mais a fundo, porque você vai entender tudo. Então veja só, se popularizou essa ideia de que um anjo de luz que Deus tinha feito, cheio de pedras preciosas, depois eu vou trazer um texto de Ezequiel 28, vou trazer um estudo para vocês usando a exegese e hermenêutica, e vocês vão descobrir tudo, tá? Só me aguarde. Se você está gostando do conteúdo, já se inscreve aqui no nosso canal, já ativa o sininho, deixa teu comentário, esmaga teu comentário que eu vou te responder, tá? Então vamos lá. Depois de 1 Crônicas, teve algumas menções de Satanás no decorrer da inscrição da Bíblia. Mas lembra, qual foi a origem de Satanás? Persa. A antiga Pérsia. Zoroastrismo. Segura essa, zoroastrismo. Então o que acontece? Para os judeus, não existe um ser maligno chamado Satanás. Eles pegaram essa ideia de um Deus mau, jogaram na Bíblia, mas eles não creram, não acreditaram. Porque, na verdade, eles queriam só limpar a barra de Deus. Eles não acreditaram aquilo como crença. A palavra Hassatan em hebraico significa nada mais, nada menos do que um verbo que indica uma ação do sujeito. Você vai entender agora. Se alguém é teu inimigo, Hassatan em hebraico significa é meu adversário, é meu inimigo, é meu opositor. Não tem nada, absolutamente nada a ver com o espírito. É como se você chamasse alguém aqui de acusador, é a mesma coisa lá. Vamos supor, digamos que você me acuse. Eu vou te chamar de quê? Ah, fulano está me acusando. Eu estou dizendo que aquela pessoa é meu acusador, está me acusando. Hassatan em hebraico é a mesma coisa. Você está entendendo? Você lembra que Jesus disse, eu vou morrer? Pedro disse, não, Senhor, não faça isso. Então Pedro estava se opositando à vontade de Jesus. Por isso que Jesus olhou para São Pedro e disse, para trás de mim, Hassatan. Jesus não estava falando com o Espírito, gente. Estava falando com o próprio Pedro, porque Pedro estava sendo inimigo de Jesus, contra Jesus. Não era inimigo de matar, mas contra a vontade de Jesus. Se opondo à vontade de Jesus. Não querendo que Jesus fosse para a cruz. E era necessário que ele fosse. Então, quando você entende que Hassatan em hebraico, traduzido para Satanás, mas não tem nada a ver, a tradução está errada. Se você chegar lá em Israel hoje e dizer assim, rapaz, eu tive um sonho com o diabo, um anjo mau, de chifre e rabo, eles vão dar risada e fazer xixi. Porque não existe, cara, para eles. Isso é a cultura da Pérsia, pagã. Nem eles acreditam. Satanás para judeu é qualquer pessoa que se opõe contra eles. Porque a mesma coisa de eu chegar e chamar alguém de inimigo, ele chama também Hassatan, que é a mesma coisa. Se eu chamar alguém de opositor, ele chama Hassatan, que é a mesma coisa. Mas quando ele chama Hassatan, não tem nada. Mas absolutamente nada a ver com um espírito imundo mau. Depois eu vou trazer um estudo do Novo Testamento e vou te explicar que os demônios e Satanás do Novo Testamento não é o que você está pensando. Vou trazer texto, você vai dizer assim, caramba,
Eu tenho a cidade toda, já tenho 60 anos, de repente você tem 50 anos, 60, 65, quase 70. E você vai dizer, rapaz, nessa idade eu não sabia disso. Vou te provar na Bíblia. Vou trazer textos no próximo vídeo. E vou mostrar para você que o diabo que Jesus conversava com ele não era espírito, não era demônio, não era Satanás, tá? Se liga, presta atenção. Não toma teu café agora, não se levanta daí. Fica comigo, presta atenção. Então vamos lá. Os judeus foi quem criou essa ideia de um Deus mau para limpar a barra do seu Criador, Deus. Botaram na Bíblia, mas não acreditaram. Ficaram com isso só para tentar, como eu falei, limpar a imagem de Deus. Só que isso daí pegou mal. Pegou mal. Por quê? Porque futuramente os judeus do primeiro século foram bombardeados por esse ensinamento zoroastriano. E aí eu vou explicar para vocês e vou destrinçar no próximo vídeo. Então coloca uma coisa na sua cabeça. Aonde foi que você aprendeu que tem Satanás? Na Bíblia. Você sabia a origem de Satanás? Pois é, se você não sabia, você hoje aprendeu comigo aqui no canal Analítico Bíblico. Satanás é uma mitologia pérsia. Mitologia da Pérsia, da antiga Pérsia. Zoroastrismo, uma religião muito antiga, muito antes da religião dos judeus. Na verdade, judeu não tem religião, é mais etnia. Mas antes dos judeus ter criado essa ideia de religião, já existia o zoroastrismo, tá? Então, Satanás não tem chifre, Satanás não tem cauda, Satanás não é mau, Satanás não existe. É pura mitologia.